Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram esta semana? Semana de poucos jogos, né? Tivemos 13 jogos aí dos campeonatos estaduais para a gente estar conversando, mas jogos muito importantes, jogos que vão definindo aí a vida de alguns clubes, que já dá para a gente fazer alguma análise de como será a temporada desses clubes, né? Mas antes de começar o melhor programa desse YouTube e desse Instagram para você acompanhar as notícias do seu time e dos times adversários também, né? Aquele pitaco básico sobre todos os times, é lá na Rede Contodar. Então se inscreva aqui no canal, acompanhe aqui 5 vídeos aqui e veja se você vai gostar da página. Se você não gostar, você tira a sua inscrição, mas óbvio, deixa aqui sua opinião, né? Pra gente sempre estar melhorando e para melhor atendê-los, né? Mas deixa também o like no final do vídeo se você gostar. Se você também não gostar, pode deixar o dislike, que a gente vai aprendendo com os nossos erros. Fechou? Seguinte, vamos conversar então sobre o Campeonato Paulista, o melhor campeonato estadual que existe nessa terra. Não existe nenhum outro melhor e, infelizmente, que chorem os outros, porque é o Campeonato Paulista. O Palmeiras venceu fora de casa a equipe do Mirassol, né? Um jogo atrasado da última rodada, da rodada do final de semana, né? O Palmeiras não disputou por conta da Supercopa do Brasil, então jogou esse confronto aqui no meio dessa semana. O Palmeiras venceu por 2-0, gols de Breno Lopes e Atuesta. O Palmeiras entrou completamente em reserva, exceto o goleiro Everton, né, que fez ali mais uma partida como titular da equipe do Palmeiras. O restante foram jogadores reservas ou que estão entrando pouco nas partidas, né? O caso do Breno Lopes, que vira e mexe é ali o seu 12º jogador do Abel Ferreira. O jogo não foi bom, foi um jogo muito fraco, muito ruim. Os gols só saíram na reta final do segundo tempo, com as entradas do Giovani e do Endrick. Essa molecada veio mesmo para agregar esse elenco do Palmeiras. Isso ficou claro nesse jogo, na minha visão, né? O Palmeiras, nessa reta final, quando esses moleques entraram, resolveu a parada e passou a jogar muito bem. Então, assim, vitória merecida do Palmeiras, porque foi uma equipe que mais buscou na reta final do jogo, mas o empatezinho também era justo. Um empatezinho ali, porque o Mirassol também levou algumas chances de perigo. Mas o Mirassol é aquilo, né? Leva perigo, mas não consegue converter em gols. É uma equipe que erra muitas finalizações, ou as finalizações não levam perigo, né? Finalizações fracas de fora da área, enfim. Pelo Campeonato Carioca, Botafogo ficou no 0-0 com o Nova Iguaçu, poupa tempo, não falamos muita coisa, mas como o Botafogo está encontrando dificuldade para criar jogada, hein? É impressionante como a equipe não começa bem o Campeonato Carioca nesse quesito. Ganhou bem do Fluminense, mas quando é favorito não consegue vencer. É uma estigma do ano passado que está impregnada na equipe nesse ano novamente. O Flamengo venceu por 1-0 a equipe do Boa Vista. Também não foi um jogo excelente do Flamengo, foi um jogo bem modesto, na minha opinião. É um jogo mesmo de preparação assim, né? O Boa Vista não vai preparar ninguém para o Mundial, mas é um jogo ali que dá um certo ânimo para a equipe para o Mundial depois da derrota contra o Palmeiras na Supercopa. Então, assim, é uma vitória até que justa, né? O Flamengo foi a equipe que mais buscou o resultado nessa partida, mas é pobre, né? É um resultado pobre pelo que o Flamengo pode estar apresentando no Campeonato Carioca. O Flamengo ainda no Campeonato Carioca ainda não engrenou, tá? Não é uma equipe que apresenta futebol maravilhoso. Já uma equipe que começou a apresentar um futebol excelente, na minha opinião, é o Vasco, que venceu o Resende por 5-0. Pedro Raul 2 vezes, Lucas Piton, Gabriel Peck e Léo. Sim, aquele Léo, o Léo Pelé, que jogou no São Paulo, fez o 5º gol aí da equipe do Vasco da Gama. O Vasco jogou bem esse jogo, né? Dominou do começo ao final da partida. No primeiro tempo levou muito perigo ao gol do Resende, né? O Resende pouca coisa incomodou. E aí o Vasco foi fazendo seus gols, né? Fez o primeiro gol com o Pedro Raul, numa bola levantada na área. Depois fez de novo com o Lucas Piton. E aí foi fazendo os seus gols, né? Gabriel Peck, de novo Pedro Raul e por fim o Léo Pelé, que agora é só Léo, ainda bem. Mas o Vasco também jogando bem. Nesse jogo no meio de semana foi a melhor equipe que jogou, né? Eu ia falar que foi a única equipe que venceu, mas o Flamengo também venceu o Boa Vista. Mas foi a única equipe que jogou bem, que deu gás, assim, que deu pra ver como a equipe vai jogar nessa reta final e nessa temporada. E como é bom ver o Vasco da Gama jogando bem e no São Januário, né? É um casamento que deve acontecer muito bem nesse ano de 2023. Para fechar o Campeonato Carioca, o Fluminense perdeu por Volta Redonda por 1-0, o gol do Lelê. Né, o Lelê, que já vem fazendo bastante gols aí pelo Volta Redonda, se eu não me engano é o 4º gol dele no Campeonato Carioca. O Fluminense também, assim como o Botafogo, não é uma equipe que está criando muito bem suas jogadas. O Fluminense encontrou muitas dificuldades nessa partida, não sei porquê, né, porque o Fluminense foi uma equipe extremamente ofensiva no passado, né, com Cano, Ganso, esses jogadores já entrando numa engrenagem boa. Esse ano parece que a equipe vem sofrendo bastante com isso. O Keno ainda não estreou bem, não está jogando bem, e o Fluminense precisa engrenar, né? É uma equipe que vai brigar pela Libertadores,
vai ter bastante campeonato esse ano para disputar, e é uma equipe que ainda não tá jogando bem, tá? Começou bem o Campeonato Carioca, eu fui iludido com essa equipe do Fluminense, e agora nesses últimos 2 jogos a equipe vem patinando bastante. Deixa eu ver, vamos pro Campeonato Gaúcho. O Grêmio venceu fora de casa a equipe do Esportivo por 2-0. Gols de PP e Ferreirinha, ou só Ferreira. O Grêmio sofreu também bastante, mas muito por conta da retranca do Esportivo, que funcionou muito bem, anulou o Luizito Soares. E o primeiro tempo pouca coisa aconteceu, né? O Esportivo soube controlar as ações do Grêmio, e aí os gols do Grêmio mesmo só foram acontecer na reta final, com o PP marcando aos 75 a 74 minutos de jogo e o Ferreira faltando 9 minutos para acabar a partida. O Grêmio tá bem, tá? Não é uma equipe que tá oscilando bastante como o Fluminense, como o Botafogo, o próprio Flamengo. É uma equipe que mantém a regularidade ali, tá jogando bem os seus jogos, mas também tá começando a ver que os adversários estão jogando mais fechados. E aí cabe ao Renato Gaúcho apresentar mais diversidade nesse sistema de jogo. O Internacional venceu dentro de casa, né, no Beira-Rio, por 3-0 a equipe do Ipiranga. O Ipiranga que foi vice-campeão ano passado do Gauchão, esse ano perde já para o Internacional por 3-0. Pedro Henrique, Alan Patrick e Maurício fizeram os gols da partida. O Inter dominou do começo ao fim, logo aos 5 minutos já fez o seu primeiro gol, e aí foi só controlando as ações mesmo, né? O Ipiranga ainda teve um jogador expulso, o que facilitou a vida do Internacional, e aí, né, fabricar os seus gols, né? O Alan Patrick fez de pênalti e o Maurício fechou o chocolate jogando no Beira-Rio. O Barcelona de Ilhéus perdeu em casa para o Bahia de virada, né? O Barcelona saiu na frente com Everton, Canela, e Biel e Ricardo Goulart fizeram os gols do Bahia. O Bahia vem oscilando bastante no Campeonato Baiano, não é uma equipe que vem deslanchando. Eu até achava que deslancharia mais, mas isso não está acontecendo. A equipe está encontrando dificuldades, os adversários estão jogando de maneira muito fechada contra o tricolor de aço, né? Mas, assim, e também tem que levar em conta que é uma equipe que está entrando em entrosamento. Muitos jogadores foram contratados nessa temporada, né? O caso do próprio Biel e do Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart foi contratado no final do ano passado, né, para a Série B. Mas é uma equipe que ainda está encontrando as engrenagens certas, né, a rotatividade certa do elenco ali, dos jogadores, para deslanchar nesse começo de temporada. O Bahia, na minha visão, não é uma equipe que vai brigar por grandes coisas no Campeonato Brasileiro, já adianto isso para vocês. Acho que o Bahia, com essa coisa de entrosar e tal, vai brigar ali pela parte de baixo. Não falo rebaixamento diretamente, mas acho que vai sofrer um pouquinho sim o Sport Clube Bahia. Campeonato Goiano, o Goiás venceu por 1-0 a equipe do Inhumas. Zé Ricardo fez o gol da partida para o Esmeraldino, outra equipe que encontrou muita dificuldade para vencer. O Goiás, tudo bem que foi um jogo ali às 3h30 da tarde da quarta-feira, num solzinho do coração ali de Goiás, é um pouco complicado para você jogar bola, mas é pouco, né? O Goiás ainda não deslanchou também no Campeonato Estadual. Goiás, Bahia, são equipes que estão com o estigma de que vão brigar pela parte de baixo. Não vão surpreender ninguém nesse Campeonato Brasileiro. Mas vamos ver, vamos esperar para ver. Né? O Esmeraldino ainda vai disputar a Copa Sul-Americana, então tem muita coisa para acontecer nesse ano. O Cuiabá venceu por 3-0 a equipe do Sport Sinop. Cepelini, Rodriguinho e Denilson fizeram os gols do Dourado. Uma equipe que sim está deslanchando o Campeonato Estadual. O Campeonato Estadual não chega nem aos pés do que é o Campeonato Brasileiro, do que vai ser a competitividade do Cuiabá ao longo da temporada. Ano passado o Cuiabá também deslanchou no Campeonato Estadual e sofreu demais no Campeonato Brasileiro, inclusive com o Daverson salvando a equipe na reta final. Pois é. E agora parece seguir a mesma coisa, né? O Cuiabá vence com certa facilidade os confrontos, mas não é uma equipe que a gente pode esperar muita coisa, né? Ano passado eu até coloquei o Cuiabá como uma equipe ali que brigaria pela Libertadores e Sul-Americana, acabei falhando miseravelmente, mas eu acho que o Cuiabá esse ano não vai passar mesmo ali da parte de baixo da tabela, infelizmente. O Fortaleza venceu por 6-1 a equipe do Atlético Cearense. Gols marcados por Thiago Galhardo 2 vezes, Hércules, Caio Alexandre, Silvio Romero, Lucas Crispim fizeram os gols do Leão do Pici e Davi Torres descontou aí, fez o gol de honra do Atlético. Excelente partida, esse sim é uma equipe que a gente pode colocar fé no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil. É uma equipe que realmente joga um futebol muito agradável de se assistir, que é a equipe do Fortaleza, né? Sobra no Campeonato Estadual, chega nos campeonatos nacionais, né, Copa do Brasil, enfim, e consegue desempenhar também um bom futebol. Ano passado passou um perrengue danado no começo do Brasileirão, mas depois quando engatou mantendo, né, o trabalho do Vojvoda, a equipe conseguiu sair da 20ª colocação para a Libertadores. É uma história fantástica, a história mais bonita do Campeonato Brasileiro do ano passado,
E esse ano promete. E com a contratação do Thiago Galhardo e esse Thiago Galhardo azeitado com o elenco do Fortaleza, a equipe promete fazer bons jogos aí nesse ano, viu? Eu, pelo menos, estou ansioso para acompanhar o Fortaleza competindo mesmo nesse ano de 2023. Vamos falar agora, deixa eu ver, do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense venceu por 5-0, né? Grandes goleadas nessa rodada. Eu acho que isso é o mais gostoso, né, dessa rodada, que são esses placares elásticos, né? Ver as equipes grandes realmente vencendo as equipes menores, né? Menores assim, gente, tá, com todo respeito, mas são menores, né? Você vai comparar o Mazuris com o Atlético Paranaense, pô, não tem nem comparação. Mas o Atlético Paranaense venceu por 5-0 na Arena da Baixada. Terãs 2 vezes, Vitor Bueno, Arriagada e já fizeram os gols do Furacão. Sobre o comando, né, do Paulo Turra, o Atlético tá jogando bem, tá? Esse começo de ano com o time titular, já entrosando essa equipe titular, né? Porque o Atlético vai disputar a Libertadores logo. Então ter essa equipe azeitada, ter essa equipe refinada ali, jogando bem. O Terãs está jogando muito bem esse início de temporada. Vitor Bueno, o próprio Pablo está jogando bem, o artilheiro do Campeonato Paranaense. Então assim, é uma equipe que a gente precisa ficar de olho também, porque ano passado já foi muito competitiva. Esse ano promete ser novamente uma equipe ali no pé do sapato, uma pedra no sapato das grandes equipes do futebol brasileiro. Coritiba venceu por 3-1 a equipe do Cianorte. Foi o último resultado que a gente vai comentar aqui hoje. O Coxa Branca venceu bem, apesar de ter vencido de virada. Luiz Fernando também fez o primeiro gol do Cianorte. E aí Rodrigo Pinho 2 vezes e Aleph Manga fecharam o placar pro Coxa Branca. Coritiba vem oscilando bastante no Campeonato Paranaense, verdade seja dita, né? Uma equipe que ainda não deslanchou igual o Atlético Paranaense, goleando, jogando bem, diversas maneiras de jogar. O Coritiba, nesse jogo em específico, foi muito mais no volume de jogo do que propriamente na diversidade de jogadas, né? Foi muito cruzamento na área, bola levantada, bola parada, e o Cianorte ainda teve um jogador expulso, o que facilitou ainda mais a vida do Coxa Branca para virar esse confronto. Então assim, Coritiba, Goiás, Bahia, o próprio Botafogo, Flamengo, Fluminense, são equipes que precisam estar deslanchando no campeonato estadual. O próprio Palmeiras também. O Palmeiras ainda não deslanchou. Apesar de ser a melhor equipe da competição, falta muito ainda para a equipe deslanchar mesmo no Campeonato Paulista. Então essas equipes precisam começar a ligar o sinal de alerta, né? Entrar no entrosamento rápido, mostrar uma certa evolução física que não está acontecendo ainda, né? Vamos ver como que vai ser a continuidade dessa temporada. Ainda vamos ter a rodada agora no final de semana. O Flamengo vai estrear no Mundial logo. Vai saber quem que vai enfrentar. Aqui na Rede Colorado você vai acompanhar apenas os jogos do Flamengo, tá? Não vou fazer mais aquela análise de todos os jogos, porque tem muito jogo acontecendo de manhã, enfim, eu tenho meus trabalhos também, tá? Mas vamos ver como que vai ser os duelos aí do Mundial, o próprio... enfim, os próprios outros campeonatos que vão começar. Fechou? Tem a Copa Verde ainda pro Goiás, tá jogando aí, tá disputando nesse ano. Fechou, meus queridos? Um abração, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Lembrando que eu fiz vídeo agora no meio de semana comentando sobre a Supercopa do Brasil, tá? Então todo aquele vídeo, tudo que aconteceu na Supercopa, gol de impedimento ou não, o pênalti deveria ser anulado em cima do Arrascaeta, comportamento da Abel Ferreira na beirada do campo, enfim, tudo você vai acompanhar naquele vídeo que eu trouxe aqui com comentários muito sábios, eu diria. Eu vou ter que vender meu peixe também, né? Não é assim? É isso, meus queridos. Um abração, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.